Queridos irmãos, uma boa noite para todos e vamos aproveitar esse momento tão importante na nossa vida de estarmos aqui na casa do nosso querido, amado Paulo de Tarso, na casa de Jesus, para unir os nossos pensamentos, agradecer pela oportunidade que nos está sendo concedida de mais uma vez escutarmos um pouco mais do Evangelho do Cristo. E por isso te pedimos, querido Mestre, que possamos da melhor maneira possível assimilar os ensinos que aqui serão colocados. Pedimos que abençoes o nosso querido irmão Júlio e a todos nós, para que tudo aquilo que ele nos passar possa fazer eco dentro dos nossos corações, das nossas mentes, nos levando a meditar, a refletir e assim, querido Mestre, caminharmos cada vez mais na Tua direção. Abençoa a nossa noite de hoje e muito obrigada por mais esta oportunidade. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos, encarnados e desencarnados. É sempre uma grande satisfação. Eu considero mais do que isso um privilégio poder voltar a essa casa para fazer exposição sobre a nossa doutrina. E hoje nós vamos comentar os itens 5 a 8 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado O Cristo Consolador. E esses itens 5 a 8 são comunicações assinadas pelo Espírito de Verdade, e o Kardec deu a esses 4 itens o subtítulo de Advento do Espírito de Verdade. E no item 5, a comunicação deles diz assim: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Essa é uma comunicação do Espírito de Verdade, mas essas palavras aqui parecem ser do Cristo, né? Essa comunicação o Kardec colocou no Evangelho, que foi publicado em 1864. 3 anos antes ele publicou o livro dos Médiuns e tem essa mesma comunicação. Só que lá Kardec disse que a mensagem foi recebida por um dos melhores médiuns da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e que o nome do signatário na mensagem era Jesus. Na publicação de 64, quando publicou o Evangelho, o Kardec mudou, colocou a mesma mensagem assinada por Espírito de Verdade. Espírito de Verdade, conforme o Kardec nos diz lá no livro Obras Póstumas, era um espírito de uma grande elevação. E aí parece que há uma contradição. E eu já ouvi alguns espíritas dizerem que o Espírito de Verdade e o Cristo são o mesmo Espírito. Me parece que não. Eu acho bom, antes da gente começar a comentar o conteúdo das comunicações, a gente comentar um pouquinho sobre isso. O Cristo diz lá no Evangelho de João, no capítulo 14, diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos mandará outro Consolador, que ficará eternamente convosco. Esse Consolador que o mundo não conhece é o Espírito de Verdade, que vos fará recordar tudo que eu vos tenho ensinado e vos ensinará todas as coisas. Ou seja, ele se refere ao Consolador, esse Espírito de Verdade, como uma outra pessoa, não a ele mesmo. No livro dos Médiuns, no item 255, Kardec nos diz que a questão de identidade para os espíritos superiores é só uma questão acessória e que o que importa mesmo é o conteúdo da comunicação.
E ele diz mais, ele diz assim, à medida que os espíritos se purificam e se elevam na hierarquia, os caracteres que distinguem as personalidades deles como que vão se apagando. Ou seja, à medida que os espíritos vão evoluindo, eles vão ficando moralmente e intelectualmente cada vez mais parecidos, embora o espírito com a evolução ele nunca perca a sua individualidade. Pode haver dois espíritos puros que vão pensar igual, vão sentir igual, mas um vai saber que é o espírito João, o outro vai saber que é o espírito Pedro, o outro vai saber que é o espírito José. A individualidade do espírito nunca perde. Mas é natural que, à medida que nós formos nos aproximando das vezes do Pai, nos tornando cada vez mais aperfeiçoados, que nos tornemos cada vez mais semelhantes na forma de sentir e na forma de pensar. Eu conheço uma pessoa que, aliás, conheci aqui, eu já está no mundo espiritual, né? Mas é uma pessoa, um espírito desencarnado hoje, que dizia assim, de vez em quando o doutor Bezerra vai lá na minha casa me ajudar. Eu não duvido que o doutor Bezerra possa auxiliar alguém pessoalmente, mas eu achava estranho que volta e meia ele estivesse na casa dessa pessoa, fazendo um trabalho de auxílio individual. Dr. Bezerra é um espírito de uma grande hierarquia, aliás, era para ele nem estar mais aqui na Terra, ele está ligado à Terra ainda porque tem alguns espíritos que ele ama, que estão ligados à Terra, e está aqui trabalhando pela evolução desses seus entes queridos. E como um espírito realmente superior nunca trabalha só para si ou só para os seus, ele trabalha auxiliando todo o Brasil. E ele tem uma equipe muito grande de espíritos que trabalham para ele. Então eu presumo que provavelmente quando essa minha conhecida chamava o Dr. Bezerra pedindo ajuda, vinha um dos espíritos que trabalham para ele e auxiliava. A gente faz isso frequentemente, quando alguém precisa da nossa ajuda, se a gente não pode, frequentemente se manda alguém fazer. O que importa para a pessoa que quer ajuda é o auxílio que ele vai receber. Se vai ser do A ou do B, não importa. E no caso dos espíritos, o Kardec diz que a identidade para eles não faz diferença. Que o espírito pode trazer a mensagem de um, e ele não vai, quando assinar a mensagem, não ia assinar o nome dele, sim o nome daquele que está mandando a mensagem. Eu entendo que, embora não seja impossível de Jesus vir trazer uma mensagem psicográfica pessoalmente para nós, isso é muito difícil de acontecer, porque dificilmente teríamos um médium em condições de receber uma comunicação do Cristo. O Chico Xavier, o grande Chico Xavier, numa ocasião para receber uma mensagem de um espírito muito evoluído, precisou passar um bom tempo cuidando da alimentação, os pensamentos, e não foi um dia, 2, 3, não. E não era Jesus, o Chico está muito longe de Jesus ainda, né? E mais do que a dificuldade do médium, se o Cristo ia mandar uma mensagem psicografada para nós, por que ele teria que ir pessoalmente? Qualquer um espírito podia trazer a mensagem dele e transmitir para nós. Se é uma mensagem psicografada, não haveria necessidade nenhuma da presença física dele junto do médium. E mais, o Cristo deve ter muitas atribuições, né, para precisar fazer isso. Uma coisa que seria absolutamente desnecessária. Quando houve necessidade do Cristo vir até nós para nos auxiliar diretamente, ele veio 2 vezes, quando ele encarnou junto de nós. Por quê? Porque ele mandou muitos emissários antes, preparando o terreno, mas todos eles eram espíritos ainda imperfeitos. E a mensagem que ele precisava trazer não podia conter impurezas, tinha que vir uma mensagem pura para que nós pudéssemos nos desenvolver em cima dessas mensagens dele. A segunda vez que ele esteve entre nós, aí foi desencarnado. Eu não sei se foi 61 ou 62, eu era pequeno ainda, tinha acho que uns 8 anos, 9. E houve os mais velhos devem lembrar da crise de mísseis entre Estados Unidos e União Soviética. Os Estados Unidos instalaram mísseis na Turquia, apontados para a União Soviética, e os soviéticos começaram a mandar mísseis para colocar em Cuba. E aí houve uma encrenca, e eu lembro que os comentários é que estávamos próximos de uma guerra entre a União Soviética e os Estados Unidos. Iria destruir o nosso mundo. Aí o Cristo não podia mandar alguém aqui. Ele desceu aqui e com o seu magnetismo ele fez com que americanos e soviéticos entrassem num acordo. Foram tirados os mísseis da Turquia e os navios soviéticos voltaram para a União Soviética. Mas era preciso alguém com o poder magnético do Cristo para mudar essa mentalidade das pessoas.
Mas para mandar uma mensagem psicografada não precisava do Cristo. No meu entender, uma perda de tempo, além de ser muito difícil ter alguém que conseguisse essa ligação magnética com Cristo. Mas o Kardec nos diz que o que importa na mensagem não é o nome que é assinado, né? Que o que importa numa mensagem é o conteúdo. Então vamos ver o conteúdo dessas mensagens. Nesse item 5, o ponto principal da mensagem, ele diz assim: espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. As duas recomendações são extremamente importantes. Mas a primeira é a mais importante e por isso ela foi colocada como a primeira. Porque se nós amarmos os nossos irmãos verdadeiramente, as nossas ações vão ser praticadas subordinadas a esse amor e certamente, se agirmos sempre assim, vamos ter uma encarnação exitosa. Vamos aproveitar bem o nosso tempo aqui na Terra para a nossa evolução moral. Quando o amor for o leme que vai nortear as nossas ações, nós passaremos a construir um mundo muito mais feliz. E aí mesmo que um de nós passe o seu tempo agindo sempre dominado pelo amor, agindo em benefício dos semelhantes, mesmo que o resto da humanidade terrena não se modifique e que a Terra não evolua, esse ser que trabalhou, que se esforçou, que se modificou, vai merecer sim viver num mundo mais feliz. Se a Terra não mudou, ele vai ser transplantado para um mundo feliz, adequado ao seu padrão vibratório. Vai acontecer o contrário com muita gente agora na nossa transição planetária. Tem muitos espíritos que não têm condições mentais de acompanhar a evolução da Terra, que está dando essa transformação de planeta de provas e expiações em planeta de regeneração que deve se operar ao longo desse século. É claro que ao longo desse século a Terra não vai virar uma maravilha, mas esse século é o marco da transformação e daqui a pouco espíritos que não estão comprometidos com o bem, que não têm condições de acompanhar essa evolução, não encarnam mais na Terra. Vão para um planeta inferior à Terra, moral e intelectualmente, possivelmente um planeta que esteja com condições mentais em que nós estávamos há 10 mil anos atrás, mais ou menos. Mas aqueles que merecem estar num mundo melhor, se o seu mundo não evolui, eles evoluindo vão para um mundo superior, sim. Um problema para todos nós é que nós ainda não conseguimos agir a cavaleiro dessas imperfeições morais que nos dominam, como orgulho, egoísmo e todas as demais imperfeições que são decorrentes do orgulho e do egoísmo. A gente tem dificuldade para se relacionar uns com os outros, mesmo nós que estudamos o Espiritismo, que procuramos transmitir esses ensinamentos e procuramos aplicar a nós mesmos, a gente sente dificuldade. Por quê? Porque ainda somos espíritos muito subordinados a essas imperfeições. E não somos computadores, não somos programáveis. Então a gente aprende e ficamos numa guerra contínua contra as nossas imperfeições. Boa parte das vezes a gente perde, boa parte das vezes a gente ganha essa guerra, mas não tem outro jeito. A forma de nós evoluirmos é conhecermos as leis do Pai e procurarmos colocar esses ensinamentos em prática nas nossas ações do dia a dia. Esse é que o Espírito de Verdade colocou, que amai-vos, esse é o primeiro ensinamento, agir subordinado ao amor. No item 6 ele diz assim: os que carregam seus fardos e assistem seus irmãos são bem amados meus. Eu esqueci uma coisa, me desculpem. Sobre essa questão do amor, o amor é o mais importante, não podemos esquecer também o instruí-vos. Como é que eu vou conhecer as leis do Pai? Como é que eu vou agir em harmonia com elas se eu não as conheço? Então é preciso que a gente procure conhecer as leis de Deus. Eu tenho falado com frequência até que ninguém deve aceitar o que é dito numa palestra se a pessoa intelectualmente não concorda com aquilo. Mas como é que eu posso avaliar o que o palestrante diz? Eu preciso estudar a doutrina espírita, eu preciso conhecer as leis do Pai. Como é que eu vou me adaptar a uma coisa que eu não conheço? Então é necessário que nós procuremos nos apropriar desses ensinamentos e para que a partir dessa compreensão das leis do Pai, nós consigamos
fazer o esforço necessário para vencer essas nossas imperfeições. E as leis que a gente precisa conhecer de Deus não são só as leis morais, não. Também as leis físicas. Porque a gente sofre também quando não conhece as leis físicas do Criador. Por exemplo, quantas pessoas que sofrem por causa do tabagismo ou por usarem outras drogas, por se alimentarem inadequadamente. Isso são consequências de leis físicas que o indivíduo infringe. Muitas vezes a gente infringe uma lei física por desconhecer, mas a maior parte das vezes nós conhecemos aquelas leis físicas do Pai que a gente infringe. E quem usa droga, seja lícita ou ilícita, quem se alimenta demais ou se alimenta de menos, né, a gente sabe que essas coisas fazem mal para a saúde. Então a gente precisa conhecer, e todo conhecimento só nos beneficia se nós o colocarmos em prática. Não adianta eu saber tudo sobre as leis morais e físicas do Pai e não colocar em prática. Eu não me beneficio em nada disso. Até eu já lembrei algumas vezes aqui do pneumologista que fazia palestra ensinando pessoas a parar de fumar, e ele morreu de câncer do pulmão porque ele fumava. Sabia tudo, mas não praticava, né? Da mesma forma, eu sei das leis morais de Deus, né? Eu sei que eu tenho que ser humilde, que eu tenho que ser caridoso, mas eu sou intolerante. Cada vez que alguém faz alguma coisa que eu não gosto, eu brigo, eu agrido. Em que esse conhecimento está me beneficiando? Em nada. Então, todo conhecimento só me beneficia se eu o coloco em prática. No item 6, o Espírito de Verdade diz assim: os que carregam seus fardos e assistem seus irmãos são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Que o sopro dos Espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo que, não raros, são muito miseráveis, porque se acham sujeitos a provas muito mais perigosas do que as vossas. Veja, essa é uma exortação à caridade e à humildade, né? Como a gente comentou agora há pouco, se a gente conhece as leis do Pai, a gente consegue pôr em prática, a gente se beneficia dela. E os dois maiores problemas que a gente enfrenta no nosso mundo é que estão ligados basicamente ao egoísmo e o orgulho. E as antíteses são a humildade e a caridade. São as duas vacinas que a gente precisa contra as dores que o orgulho e o egoísmo trazem para nós. No item 7, ele diz assim: venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis, e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. A frase completa que o Cristo pronunciou aqui é: vinde a mim, vós que andais cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que significa isso? Que nós temos que pedir ajuda para Jesus quando estivermos passando por necessidade. Isso é uma realidade. E Ele sempre nos ajuda. Mas observem que é muito mais do que isso. Ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Ele está querendo dizer que quando a gente cansar de sofrer por vivermos afastados das leis do Pai, que devemos usar os seus ensinos como norma de conduta para todas as nossas ações. Porque o Evangelho do Cristo é uma síntese das leis do Pai. E uma forma de nós aproveitarmos bem o nosso tempo aqui na Terra é justamente isso. Viver em harmonia com as leis do Pai. E essa harmonia a gente consegue praticando os ensinos do Cristo. E todo o ensino do Cristo se resume no quê? Naquele segundo ensinamento. Lembra quando os fariseus perguntaram para ele qual é o maior mandamento da lei de Deus? Ele disse: amarás o teu Deus, a tua alma, o teu espírito. E aqui tem o segundo, semelhante a esse: amarás teu próximo como a ti mesmo. Se a gente conseguir amar o próximo como a nós mesmos, não tem erro. Como é que eu vou fazer alguma coisa para alguém se eu pensar, eu vou gostar daquilo ou não? Se eu não gosto, eu não posso praticar a ação. Se eu gostaria de receber essa ação que eu vou praticar, eu posso praticá-la sem problema nenhum. Então, o ideal
é que nós utilizemos esse ensinamento, que ele resume tudo que o Cristo nos disse em termos morais, procurando, antes de agir, pensar, será que eu gostaria que fizesse isso para mim? Um grande problema é que nós somos muito sofistas na hora de avaliar as nossas ações. Nós procuramos e encontramos sempre muitas justificativas para os erros que a gente comete. Isso pode ser muito bom para a nossa vaidade, para o nosso orgulho, mas não resolve o problema. Nós não podemos simplesmente mascarar as imperfeições que a gente tem. Digo nós mesmos, eu também estou nesse barco. Né? Como disse o Cristo, nós somos cegos conduzindo cegos. Todos nós, a gente não se aperfeiçoa só porque tomou conhecimento do ensino, que não ficamos perfeitos. Quando a gente conhece as leis do Pai, primeiro, a gente começa um embate porque elas contrariam a nossa vontade. Quando a gente se conscientiza de que elas estão certas, aí começamos a lutar contra as nossas imperfeições. É uma luta que leva muito tempo, mas não tem outro caminho. Mas se a gente ficar disfarçando para nós mesmos as nossas imperfeições, fica mais difícil ainda. O ideal é fazer aquilo que Santo Agostinho recomenda, e está lá na questão 919, letra A, do Livro dos Espíritos, quando ele diz assim: fazei o que eu fazia quando estava encarnado. À hora de dormir, eu fazia uma resenha de tudo que eu tinha vivenciado durante o dia e perguntava se alguém tinha algum motivo para se queixar de mim, se eu tinha feito todo o bem que eu podia ter feito, que estava ao meu alcance. A gente fazendo isso, às vezes a gente tem alguns choques de realidade, porque, como uma pessoa me disse uma vez, eu me achava a melhor pessoa do mundo. Quando eu conheci o Espiritismo, comecei a raciocinar em cima dos ensinamentos, e disse, mas eu não tenho jeito, eu não sou aquilo que eu pensava. E realmente nós nos achamos melhores do que somos. E às vezes eu costumo alertar que quando o espírito volta para o lado de lá, ele tem um choque de realidade. Porque quando a gente perde o corpo físico, a gente perde essa capacidade de sofismar em relação às nossas próprias ações, aos nossos próprios pensamentos. E mais, o espírito, depois que ele perde o corpo, ele é levado automaticamente para o meio análogo ao seu padrão vibratório. E aí não tem como enganar. O padrão vibratório que a gente tem é aquele, não tem opção. Não, o meu padrão é igual ao padrão da Denise. Eu tenho que estar no lugar que ela está. Não, mas se ela está acima de mim, eu não posso estar no mesmo lugar dela. Eu vou ser atraído para o lugar adequado ao meu padrão. É claro, a doutrina espírita não é a doutrina do terror, mas quem expõe a doutrina tem que falar a verdade. Mas também nós não podemos ficar pensando, eu sou uma pessoa que não tem jeito, eu sou sou um réprobo, eu não tenho mais solução. Todos nós temos solução. E mais, todos nós que estamos aqui, sem exceção nenhuma, já fomos muito, mas muito piores do que somos hoje. E na próxima encarnação estaremos melhores ainda, porque o espírito nunca regride em termos de progresso. Ele só anda para frente. Se ele não consegue progredir moralmente numa encarnação, podemos ter certeza, intelectualmente ele progrediu. E à medida que a gente vai passando pelas diversas experiências que a vida põe no nosso caminho, a gente vai se modificando, queiramos ou não. Elas operam uma transformação interior em nós. Então, se a gente não é hoje o que a gente espera, o que a gente gostaria de ser, temos certeza, estamos evoluindo sim. E mais, o Criador não tem pressa nenhuma em relação à nossa evolução. Quem tem pressa somos nós, que somos impacientes, queremos tudo para ontem. Ele sabe que a evolução do espírito humano se dá de uma forma lenta, ela é gradual, a gente não se torna santo numa encarnação só. Esse erro acontece com frequência com pais que às vezes se esmeram na educação do filho, e quando ele chega na fase adulta, às vezes o filho é irresponsável, diz, eu falhei. Eu não sabe se ele não era um criminoso. Se eu transformar um criminoso no irresponsável, foi um grande sucesso. Como os pais não conheciam esse espírito, não lembram como era o passado dele, pode achar que fracassaram. Fracassam aqueles pais que não fazem o que deviam pelos filhos, mesmo que os filhos sejam excelentes cidadãos quando chegarem à fase adulta, porque eles não fizeram a parte deles.
O mérito é do filho. Se ele não foi bem educado, mas ele tem um bom proceder depois de adulto, o mérito é dele, não dos pais que não educaram. Mas mesmo com os erros que a gente comete no nosso dia a dia, o importante é termos essa consciência. Eu tenho que procurar me modificar para melhor. Eu tenho que procurar evoluir moralmente. É só isso que o Pai espera de nós e é isso que nós devemos fazer. Se a gente não se desesperar, não se desesperançar, não achar que não vale a pena, a gente está no caminho certo, é uma questão de tempo. É claro que, como Deus é justo, enquanto nós estamos buscando a nossa evolução, nós não vamos atingir a felicidade total porque não somos perfeitos ainda. Mas quanto mais nós agirmos corretamente, melhor fica a nossa vida assim. No item 8, ele diz assim: a abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. Tomai por divisa essas duas palavras, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará resignação e repouso ao espírito. O que é abnegação? A abnegação é o desprendimento do interesse próprio, e esse é um dos maiores problemas que a gente enfrenta na nossa vida, nessa busca do aperfeiçoamento. Porque normalmente nós estamos muito preocupados com o nosso interesse próprio. E o pior é que quando a gente se preocupa basicamente com a gente mesmo, estamos só preocupados com o nosso interesse próprio, normalmente a vida nos dá motivo para nos preocuparmos conosco mesmo. Observem se as pessoas que são mais egoístas, se elas não sofrem mais por qualquer coisinha que acontece com elas. E aqueles que vivem preocupados com o bem-estar dos outros, que trabalham em benefício dos outros, observe se eles não sofrem menos com os reveses que eles têm na vida, com os problemas que acontecem. Quanto mais eu me ensimesmar, né, nos meus objetivos pessoais, as coisas para comigo mesmo, mais os reveses, as decepções, os problemas que eu não quero que aconteçam, me fazem sofrer. Quando eu me fixo na ideia de levar o bem-estar, levar a felicidade para o meu irmão, eu começo a entrar no caminho da felicidade. Porque a felicidade do espírito humano ela é diretamente proporcional ao bem que ele proporciona ao seu semelhante. O que é devotamento? Devotamento é uma grande dedicação, é o empenho, ou seja, a gente deve então ser, como eu tinha dito antes humildes, caridosos, mas utilizar essa humildade e essa caridade de forma abnegada, se nos devotarmos à prática do bem. Quanto maior for a nossa atenção com o bem-estar do nosso semelhante, quanto maior for a nossa vontade de fazer o bem pelo nosso semelhante, de colocarmos essa vontade em prática, porque ter só a vontade e não colocar em prática não resolve. Né? Quanto mais a gente se dedicar em fazer o bem, mais esse bem volta para nós, porque tudo que a gente dá para a vida, ela nos devolve. Então, se a gente quer boas respostas da vida, a gente tem que dar para a vida boas ações. Então, nessa nossa análise, a gente percebe que, embora o Espírito de verdade tenha ensinado essas comunicações todas, a gente pode deduzir que ele veio trazer para nós mensagens do próprio Cristo. Né? Ele é o Espírito de verdade é o coordenador da codificação espírita. Foi sob as ordens desse Espírito que os demais trabalharam, e o Kardec, inclusive, para fazer a codificação do Espiritismo. Pode-se dizer que ele é o braço direito do Cristo aqui no nosso planeta, para esse tipo de tarefa. E nós imaginemos há quantos milênios o Cristo trabalha para nos trazer esses ensinamentos, mandando uma imensidade de emissários. É importante que nós nos conscientizemos disso e façamos a nossa cota de esforço, porque quem é o grande beneficiário do esforço que eu fizer para me melhorar? Sou eu mesmo. E quem é o grande prejudicado se eu relaxar nessa busca do meu aperfeiçoamento? Sou eu mesmo. Então, diferentemente do que boa parte das vezes a gente costuma fazer, de nos fixarmos nas imperfeições dos nossos irmãos, procuramos nos fixar nas necessidades dos nossos irmãos e ver o que nós podemos fazer para minimizar as dores alheias. E nos fixar nas nossas imperfeições, porque elas são as únicas causadoras das nossas dores, embora seja muito bom dizer, a culpa não é minha, a culpa é do presidente, é do governador, da minha mulher, do meu marido, do meu filho. Não, na verdade não há culpados para minhas dores, é que eu não tenho ainda competência para viver diante das dores.
Quando eu tiver essa competência, não interessa o que os outros estão fazendo. Se vai ter guerra no mundo, essas dores não vão me atingir. Espero que a gente tenha, de alguma forma, sido úteis com esses comentários, que os nossos benfeitores espirituais nos auxiliem, não só a compreendermos cada vez melhor as leis do nosso Pai, mas usar esses conhecimentos no nosso dia a dia para que nós possamos, aos poucos, construir a nossa própria paz. Muito obrigado, pessoal.